Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 11. Que tenhamos a fé dos botafoguenses. Tem que zoar eles, né? Tem que brincar com eles. Mas parabéns aos botafoguenses. Campeões da Libertadores, campeão brasileiro. Eclesiastes, capítulo 11. Então, o tema da nossa mensagem é o tempo da espera. A espera não pode te frustrar. Amém? Eclesiastes 11, verso de número 4. Todos acharam? Amém? Diz assim: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Vou ler numa outra versão aqui. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará a sua colheita. Então a gente começou aqui uma série de mensagens, e essa é a terceira, sobre o tempo, que é um fator que às vezes corrobora ou contribui para a frustração de muita gente. Tem muita gente que não foi resiliente até o final, que não persistiu, e a Bíblia ela vai dar vários direcionamentos acerca disso. Ser fiel até o fim, os que perseverarem até o fim. Então a Bíblia ela dá indícios de uma necessidade de que haja em nós essa característica, que às vezes pode ou não ser afetada pelo tempo, porque o tempo é algo que não está no nosso controle, a gente não consegue controlar isso. Às vezes o tempo passa e nós não conseguimos alcançar ou atingir metas que nós desejávamos, atingir alvos que nós gostaríamos de atingir. Sim ou não? Com certeza, em 2023, você estabeleceu algumas metas para 2024. E agora você percebe que 2024 está acabando e você não conseguiu cumprir algumas delas. E algumas delas dependiam de você. E o que você precisa exercitar, uma das coisas que você precisa exercitar é o que eu posso ser, onde eu posso ser melhor e como eu posso fazer melhor aquilo que eu não fiz ou que fiz de qualquer maneira em 2024. Porque a palavra vai dizer que você pode fazer planos, e é normal que você faça. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, Deus está dizendo, você pode planejar, só não pode esquecer que eu tenho controle sobre tudo. Eu tenho controle não só sobre os seus planos, mas também sobre a sua própria vida. Então é Deus que tem o controle da minha vida e da sua. Mas existem algumas coisas que nós não estamos acessando, ou que nós não acessamos ainda, pelo simples fato da gente não ter entendido que Deus já abriu o caminho para a gente. Tem hora que a gente está clamando, quando na verdade era para estar marchando. Lembra de Moisés? Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Porque você precisa entender que tem coisas que Deus já estabeleceu. E as coisas que Deus já estabeleceu, o que eu faço então? Eu só preciso ter disposição para acessar. Tem coisa que você só está faltando em você disposição para acessar.
Tem coisa que só não mudou ainda porque você não mudou, porque eu não mudei. É porque você continua às vezes acordando e fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito. E aí você talvez diga: poxa, mas não mudou ainda o que eu tinha expectativa. Mas a pergunta é: e você? O quanto você mudou para que aquilo que você deseja que seja uma mudança? Porque qualquer mudança na nossa vida passa primeiro por nós. Nós somos o agente de qualquer mudança na nossa vida. Deus é soberano, Ele está acima de nós. Mas existem coisas que Deus já direcionou, que já estabeleceu, que já nos deu o direcionamento, e às vezes nós é que não estamos ainda acessando. E por que não acessamos? Pelo simples fato da gente não estar se esforçando no nível que a gente precisa. E a gente vai falar um pouco de uma pessoa aqui. Na quarta-feira nós falamos um pouco aqui, dentro desse tema, sobre José. Hoje a gente vai falar de algumas características que podiam ter frustrado Davi. E Davi também é um grande exemplo. Se a gente quisesse ficar falando aqui durante mais alguns cultos sobre esse tema e pegando exemplos de pessoas que, pelo fato delas não olharem para as circunstâncias que eles viviam ou as circunstâncias que os cercavam naquele momento, elas poderiam não estar sendo lembradas hoje, mas só estão sendo lembradas na Bíblia, pelo simples fato delas agirem olhando simplesmente para o autor e consumador da fé delas. Então, não perder o foco em Jesus, não perder o foco em Deus, talvez seja a chave do sucesso de muitas pessoas que alcançaram lugares, como diz lá o profeta Abacuque: eu te farei andar em lugares altos. Mas Abacuque estava no meio de uma geração que não via perspectiva nenhuma. Se a gente olhar o que ele vai dizer no capítulo 3, ainda que a figueira não floresça, figueira, uma provisão muito poderosa para o povo naquela época. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide. A vide, produção do suco, do vinho da época, representando a alegria para todo o povo. Ainda que o produto da oliveira minta. Olha, o azeite, unção, prosperidade, graça de Deus sobre eles, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, ainda assim o que ele está dizendo? Eu, não sei vocês, lá fora está um caos, uma dificuldade, não sei vocês, mas ainda assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu vou continuar olhando para Ele. O que é isso? Alguém que está dizendo: você é diferente de todo mundo. Está difícil? Você é alguém diferente, porque você tem Deus. Amém? Então vamos entrar aí. E esse contexto que a gente vai falar um pouco dele, ele vai acontecer no livro de 1 Samuel. Não vou ler os versículos aqui, mas ele está no livro de 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 12 ao 58. É o contexto do que a gente vai navegar aqui. Então, fatores que poderiam ter frustrado Davi: primeiro, ter sido esquecido pelo seu próprio pai. Você já parou para pensar que você é chamado para o final de uma festa, porque todos os filhos, todos os seus irmãos já passaram diante do profeta Samuel, e Deus disse: não é nenhum desses. É como se hoje faltasse todas as pessoas do ministério hoje no culto. Faltou todo mundo com dor de barriga hoje. E o pastor Nivaldo que ia pregar, e não veio o pastor Jóia, não veio ninguém. Quem pregaria aí? Pô,
ninguém levanta a mão, irmãos? Tem um jovem lá atrás que falou que pregaria. Só ele? Tem água, graças a Deus. Para o olhar medíocre é o seguinte: eu não vou pregar, só vou agora porque não veio ninguém. Davi tinha tudo para ser um frustrado e ter esse pensamento medíocre que às vezes algumas pessoas têm. Por isso que às vezes a gente não acessa alguns lugares, porque às vezes a gente olha e diz assim: esqueceram de mim. Às vezes não é esqueceram de mim, às vezes é Deus segurou todo mundo para que ninguém chegasse, porque Ele queria usar você. E Davi não olha com esse olhar medíocre, porque se você parar para pensar, Davi era para estar ali desde o início. E por que Davi não está desde o início? Porque quando Samuel chega lá e anuncia o que vai fazer, Jessé, ele tem o mesmo olhar que Samuel. Que olhar é esse? Um olhar que olha o estereótipo, ou a capacidade. E Davi talvez não tinha as características necessárias para um rei daquela época. Um rei que vivia um momento em que os reis faziam guerras. E talvez Davi não era essa pessoa com esse tipo de qualificação. E é o seu próprio pai que esquece dele. Já parou para pensar? Se talvez muitos de nós, no lugar de Davi, se chega lá faz biquinho. Igual o filho pródigo, né? O irmão voltou, agora o pai, eu não estou nem acreditando. Um novilho cevado, nunca me deu nem um cabritinho para fazer um churrasco com meus amigos. Agora para esse irmão que saiu, gastou tudo, fez um monte de besteira, agora volta. E aí o pai olha para ele e diz: mas você sempre teve tudo. E o mais precioso, ele sempre teve a presença do pai, coisa que o outro filho abriu mão, coisa que o pródigo abriu mão, quis a herança e abriu mão da presença do próprio pai junto dele. Mas Davi não tem esse pensamento medíocre, de olhar e simplesmente dizer: esqueceram de mim aqui, então também não quero participar de nada disso, não quero sentar nessa mesa, porque essa mesa representa para mim um pai que me esquece. Não, Davi não olha desse jeito. Então ter sido esquecido pelo seu próprio pai, isso poderia caracterizar uma dificuldade para que Davi não avançasse no propósito de Deus para a vida dele, porque o próprio Samuel ouve de Deus. Quando vem o primeiro filho e ele olha a característica, um cara talvez com uma estatura legal, talvez assim forte igual eu. Não ri, né? Não é para rir agora. Mas Deus fala com o próprio Samuel: Samuel, não atenta para a aparência, porque eu não olho assim. Deus olha o que está aqui dentro. Então não é para a sua capacidade que Deus está olhando, porque foi isso que confundiu Moisés. Senhor, eu sou pesado de língua, ou seja, talvez tenha perdido a diplomacia, a forma de me comunicar com os egípcios, eu não sei mais a língua, talvez seja isso. Mas Deus olha para Moisés e diz: Moisés, não fui eu que fiz a boca? O Deus que faz a própria boca, alguém vai se preocupar se vai saber falar ou não?
E aí Samuel está atentando exatamente para isso, para uma característica talvez estereótipa de alguém que está muito qualificado para um reinado. Mas Deus olha para Samuel e diz: não, não é assim. Não atenta para a aparência. Porque eu já tenho escolhido um, segundo o meu coração. Segundo o meu coração. Passam-se todos os filhos. Não é nenhum desses. Acabaram-se os moços? Ah, não, tem um. Está lá. Aonde? Está cuidando das ovelhas. Está talvez esquecido lá no meio do pasto. E aí eu fico imaginando, irmãos, quando Davi chega. Porque quando Davi chega e Samuel olha para ele, Samuel olha de outra forma. Então cuidado quando você olhar para alguém e talvez no seu olhar, dali não tem como sair nada. E talvez você esteja olhando para alguém que vai ser uma potência na mão de Deus. Talvez tenha alguém sentado do seu lado que vai subir aqui nesse altar e vai pregar muito mais do que todos que já passaram por aqui. Talvez esteja sentado do seu lado alguém que vai subir nesse altar e Deus, através dele, vai fazer uma multidão chegar aqui nesse lugar. Pode estar sentado exatamente do seu lado. Talvez o improvável esteja aí. Vou além, talvez alguns improváveis ainda nem tenham chegado aqui ainda estejam lá no meio da malhada, cuidando de algo que Deus ainda vai estabelecer na vida deles. Amém? Mas Davi não se preocupa com isso. Davi não faz biquinho. Já viu aquelas pessoas que são movidas por elogio? É muito ruim ser movido por elogio, porque quando ninguém te elogiar, como é que você vai ficar? Deixa eu contar um segredo para você aqui. Eu não estou fazendo desabafo, mas eu nunca recebi nenhum elogio em 14 anos que eu estou aqui cuidando dessa igreja, de nenhum dos meus líderes. Nunca. Caramba, que trabalho legal. Nunca recebi. Mas os olhares deles quando chegavam aqui já dizia tudo para mim. A alegria de ver tudo que acontecia já dizia tudo para mim. Então tem coisa que ninguém precisa te dizer. É só você olhar à sua volta, que os sinais vão te mostrar que as pessoas estão vendo o seu progresso, estão vendo você evoluir. Não se preocupe. E quando ninguém ver a sua evolução, Deus estará sempre te vendo. Deus não viu Davi na mesa, Deus já estava vendo Davi cuidando das ovelhas, quando ninguém estava lá com ele no meio do pasto. Deus já estava vendo ele lá e cuidando com zelo. Por quê? Porque Davi também ensina para a gente, com esse tempo de espera, que não faz com que ele seja alguém frustrado. Ele também ensina para a gente que a gente precisa cuidar das pequenas coisas que Deus nos dá. Tem gente que começa a cuidar de algo e para. Vou voltar a dizer, aqui na igreja, todas as vezes que você pegar uma responsabilidade para cuidar de alguma coisa, você não está fazendo para mim, você está fazendo para Deus. Amém? Não é para mim, é para Deus que você está fazendo. Botar uma água aqui, você bota para mim. Mas estar aqui e se dispor a botar uma água aqui, aí é para Deus que você está fazendo. Primeiro é para Ele. E é por isso que às vezes a gente se frustra. Por quê? Porque eu posso esquecer de agradecer. Diaconisa Leninha veio aqui, eu nem agradeci ela. Nem vi a hora que ela chegou e botou a água.
Aí ela sai daqui hoje do culto, não vou mais servir água lá, o pastor hoje nem me agradeceu. Então, só estava fazendo para quem? Para mim. E isso a gente precisa aprender com Davi. Davi não chega nessa mesa frustrado, porque esqueceram dele. Porque ele não olha para isso como um esquecimento. É só mais um detalhe no tempo que ele precisa esperar. O tempo que a gente precisa esperar virá cheio de detalhes. Existem algumas coisas que vão acontecer em meio ao tempo que a gente está esperando alguns propósitos se cumprirem na nossa vida. E a gente precisa estar atento a esses detalhes. E Davi estava atento a isso. Ele não Você não vai ver Davi aqui reclamando, murmurando. Pô, pai, qualquer filho, né? Se fosse o Mateus, ele ia chegar: caraca, pai, esqueceu de mim, pô? Talvez se fosse eu com meu pai também. Pô, pai, esqueceu? Pô, já tem uma mesa aí. Pô, se o profeta não lembra aí, não pergunta se tem mais nenhum filho, você nem lembrava de mim. Para pensar, irmãos, que é um pai que esqueceu que tinha um filho lá, ou que talvez tenha olhado para a característica desse filho e não cabia dentro do que era como requisito ali para ser um rei naquele momento. Toda a oportunidade aqui para Davi dizer: não quero, não vou não, estou todo sujo aqui. Não, mas Davi vai. Por quê? Porque ele entende que talvez isso possa estar fazendo parte de todo o propósito de Deus, para que ele chegue aonde Deus quer que ele chegue, amém? E o segundo ponto, que Davi também tem que superar, os olhares de desconfiança pela sua capacidade. Será que alguém já olhou também para você e duvidou da sua capacidade? Ou talvez você, novo demais. Eu lembro que quando o bispo me designou para cá, me fez, primeiro, né, me perguntou se eu podia vir para cá. Eu estava fazendo 33 anos, um garoto ainda, nunca tinha tido experiência em pastorear uma igreja, só auxiliar. Mas auxiliar não tem nada a ver com você ser o pastor da igreja, é totalmente diferente. E aí eu fico olhando como Deus tem que dar graça para esses homens, porque Ele colocou uma igreja na mão de um cara que até os 24 anos de idade era simplesmente um viciado em drogas, e que agora, depois de 9 anos de convertido, Deus dá uma direção. Por isso que a gente precisa continuar acreditando que Deus é alguém que continua dando direção à igreja. E a gente precisa ser essas pessoas que estão de trás da malhada, entendendo que às vezes algumas coisas que a gente chama de interferência não são interferências, são detalhes do aprimoramento de Deus na nossa vida, para que o nosso ministério seja completo, fecundo, frutífero. Às vezes o que você fala que é gelo, estão me botando na geladeira. Não, você não está na geladeira, porque Deus não bota ninguém na geladeira, Ele não te esquece. Amém ou não? Estão entendendo isso? E Davi não é esse frustradinho, igual muita gente é. Não saia do seu lugar, permaneça firme, assim como Davi. Não está vindo de qualquer lugar não, irmãos. A desconfiança acerca da sua capacidade está vindo do meio da sua família. Você quer coisa pior do que isso? Todas as vezes que meu pai e minha mãe olhavam para mim e falavam para mim: meu filho, poxa, que orgulho.
que eu tenho de você. Meu Deus, como isso aumenta a nossa responsabilidade. Você pastorear o teu pai e a tua mãe, você pastorear a tua esposa, teus filhos, você pastorear familiares, porque eles sabem muito mais do que tem de pior na gente. E talvez eles tenham que ser muito mais como Jesus foi, porque Jesus sabe o pior de você, mas Ele não te abandona. Já parou para pensar que Ele não te larga? Ele diz, ainda que você seja infiel, eu vou permanecer fiel a você. É assim, ó, eu não quero nada contigo, vou namorar outro. E Jesus está dizendo, mas eu vou continuar te esperando, porque eu sei que você vai voltar. Eu sei que você volta, eu quero você. Ele não desiste da gente. Amém? Então diga, I love you, Jesus. Estou brincando. Não precisa, irmão, estou brincando. Ele não desiste da gente. E Davi não é frustrado porque ele sabe disso. Então, os olhares de desconfiança nascem do meio da sua própria família. Não tem coisa pior do que isso, irmãos. A minha esposa não acreditar no meu ministério, meu filho, minha família. Não tem como. Quando o bispo me fez o convite para vir para cá, a primeira coisa que eu falei, bispo, a minha palavra é sim para o senhor, porque Deus me chamou para uma obra, mas eu tenho que chegar em casa agora e conversar com a minha família. Se eles aceitarem o desafio, eu vou. Se eles não aceitarem, eu não vou. Não tem como. Aí você imagina, Davi, sua própria família está com desconfiança acerca da sua capacidade. Mas quando ninguém acreditava em Davi, sem ninguém ver, sem Davi aparecer para ninguém, Davi já tinha matado um leão e um urso. Ninguém viu. Ele vai contar depois para Saul. Ó, o teu servo, olha que humildade. Ele já tinha, o óleo da unção já estava sobre a cabeça dele. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor já estava sobre ele, e um espírito mau da parte de Deus já estava sobre Saul. O reinado de Saul já tinha acabado. O de Davi, no reino espiritual, já tinha acontecido. Mas Davi está dizendo, o teu servo irá e pelejará, porque o teu servo pelejou contra o leão e contra o urso, e eu venci eles. E eu vou vencer também esse filisteu. Quando ninguém está vendo, Deus já está vendo o que está acontecendo na nossa vida. Por isso que eu gosto muito dessa palavra, lugar secreto. Porque esse lugar secreto, onde ninguém está te vendo, é o lugar talvez onde você está guardando e adquirindo tudo de mais precioso que Deus tem te dado e ninguém vê. É muito bom esse lugar, onde Deus só vê a gente. Eu posso me mostrar muito espiritual para você, mas sair daqui e não ser nada disso. Eu posso dizer que eu sou um monte de coisa aqui no altar, e sair daqui e não viver nada do que eu estou falando. Por isso que é muito difícil uma geração hoje que se diz pastoreada por gente pela internet. Não, você precisa de gente para cuidar de você. Você não pode ser mentoreado por alguém que nunca nem te viu, nem sabe quem você é. Deus ainda tem levantado pastores nas igrejas. A Bíblia diz, eu darei pastores às igrejas. A igreja ainda precisa de pastores. A igreja ainda precisa dos profetas, daqueles que se levantam com voz de profecia sobre a vida da igreja, para dar direção, para exortar, para ajudar, para consolar, para edificar. A igreja ainda precisa disso. Você pode ouvir uma palavra de coach, você pode ouvir o que for, e é mole, ser coach é mole, irmãos. Você pega uma palavra, você vai falando pelo Brasil inteiro. Quero ver fazer o que eu faço aqui. Eu estou há 14 anos aqui. Eu nunca preguei a mesma mensagem aqui.
Duvido, pastor. Esse iPad aqui, ele só está comigo há, acho que há uns 5 anos. Aqui tem quase 400 mensagens que vocês já foram alimentados por ela. E é por isso que você está vivo espiritualmente até hoje. Você não sabe o que você comeu, mas você se alimentou. E é por isso que você precisa de pastores. Amém? E é por isso que Deus levanta Davi. Mas vamos continuar, que não é disso que eu quero falar. Depois, o que poderia ter, o tempo da espera poderia ter frustrado Davi? Sabe o que? Um lugar que frustra muita gente. Pergunte para mim, que lugar é esse? Pô, tem muita gente aqui para pouco barulho. Vamos lá, 1, 2, 3. O lugar da intimidação. E esse lugar da intimidação que Davi vai viver diante de Golias é um lugar que até Jesus já viveu ele. Quando Jairo chama Jesus para ir até a casa dele para curar a filha, e aquela menina acaba morrendo, porque no meio do caminho entra a mulher do fluxo de sangue, toma tempo e a menina morre. Quando Jesus chega na casa de Jairo e ele está se aproximando, alguns servos de Jairo vêm ao encontro e diz para Jairo: Jairo, não incomode mais o mestre. Ou seja, o tempo da espera foi muito maior do que o necessário. A menina morreu. Ou seja, seus sonhos agora já eram, acabou. Você buscou ele para curar, só que agora ela está morta. Mas eles esqueceram que com Jairo não estava só o que cura, mas o que ressuscita dos mortos. Às vezes as pessoas esquecem que a gente anda com Jesus que pode ressuscitar sonhos na nossa vida. E quando Jesus se depara com essas pessoas, ele vai e lança uma palavra, porque não é todo mundo que está preparado para ouvir algumas palavras, porque tem gente que a dimensão de fé ainda não vai alcançar isso. E Jesus diz: olha, a menina só está dormindo, eu vou acordar ela. E aí a palavra diz que muitos ali riram dele. E aí Jesus, ele chama só, eu acho que Pedro e João e os pais da menina: olha, só vamos entrar você. Sabe por quê? Porque você está levando muita gente para o lugar do teu milagre que você não deveria levar, gente que não está te ajudando e não está contribuindo com nada. Então para de levar algumas pessoas para alguns lugares que você tem levado, porque tem lugar que não é todo mundo que entra com a gente. Amém? Ah, mas é meu amigo. Às vezes não é para entrar. Tem gente que não vai contigo, não é para ir com você. E se for, ainda vai gerar problema para você. Lembram os amigos que a gente andava na infância, que só dava problema? Tem gente assim. Calma, não é para você pensar no nome de ninguém agora. É só para você ouvir essa mensagem. Então esse cenário de intimidação, Jesus também viveu. Mas qual o segredo desse cenário da intimidação? A gente parar de olhar para a recompensa. Se a gente só olhar para o cenário de intimidação, talvez a gente não foque na recompensa. Porque pensa bem, Davi, ele chega nesse lugar da batalha e ele olha para aquele cenário hostil e ameaçador de alguns dias, Golias afrontando o exército do Deus vivo. E Davi pergunta: vem cá, qual é a recompensa de quem derrubar esse cara aí? O que vai ganhar? Aí vão dizer para Davi: rapaz, o rei ofereceu a filha. Aí Davi, imagina, Davi jovem, filha bonita do rei, a filha do rei, já nem precisa de mais nada. Mas Davi ouve mais algumas coisas. E não é só a filha do rei não,
o rei ainda prometeu um monte de coisas para quem derrubar Golias. E às vezes, o lugar da intimidação faz você esquecer que Deus já estabeleceu um propósito para a sua vida. E aí o lugar da intimidação, às vezes, é um lugar que você vai passar por ele até chegar nesse lugar do propósito. Então Davi não para por causa de intimidação. Se você para porque a gente faz cara feia para você, você vai parar toda hora. É ou não é? Sim ou não? Eu lembro que no início assim da minha caminhada, talvez hoje pode ser que aconteça também, não estou dizendo que eu sou o melhor pregador do mundo não, mas no início da minha caminhada, uma irmã passou pela porta, a gente lá também tinha o costume de ficar na porta, as pessoas cumprimentarem, aí ela falou, eu não vou falar o termo que ela usou, porque não é um palavrão, mas é uma palavra que não é legal de falar. Ela passou por mim, me cumprimentou e falou, essa palavra hoje foi uma porcaria. Se você pregasse aqui, descesse ali e alguém te cumprimentasse assim, essa palavra foi uma porcaria. O que você faz? Você para ou você continua? Isso é o que Davi enfrentou. Ah, tu vem a mim com espada? Não, e você está vindo com esse pedaço de pau, esse negócio aí, uma funda, é sério isso? Você não tem nem armadura? Não, não tenho. Eu não tenho porque eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos, é só o que eu tenho. Eu só tenho 5 pedrinhas e uma funda e o meu cajado de pastor que eu não largo ele. Por quê? Porque eu sei o que Deus estabeleceu na minha vida. Eu sei o que Deus me deu para eu cuidar. Então a única coisa de mais preciosa que eu tenho é só uma palavra de Deus que foi estabelecida sobre a minha vida. E eu estou indo a Ti nessa palavra. E o lugar de intimidação para muita gente. Porque não é todo mundo que vai olhar para você e bater palma para você. Não é todo mundo que vai vibrar contigo. Não é todo dia que você vai estar aqui ministrando louvor e a igreja vai estar acesona, vibrante. Vai ter um monte de gente aqui que vai chegar cheio de problema, que não tem força nem para levantar a mão. Não consegue dar um glória a Deus, um aleluia. Não consegue estar intenso na presença de Deus. E não é sobre você, às vezes é sobre o que ela está vivendo. E para o que você vai olhar? Você vai continuar olhando para o propósito que Deus estabeleceu na sua vida. Qual é o propósito? Deus te chamou para fazer isso? Então dê o seu melhor, faça o seu melhor, dedique-se para que algo grande de Deus flua através de você. Amém, irmãos? Se eu me preparar para pregar, se você me convidar para pregar, talvez você que esteja aqui visitando, pô pastor, você vai pregar na minha igreja? Só tem 10 membros na minha igreja, eu vou pregar. E vou pregar da mesma forma, com a mesma intensidade. Já fui pregar, irmãos, em igreja, não vou falar o nome da igreja, né? Porque eu não quero expor igreja nenhuma. Mas já fui pregar em igreja que para ir no banheiro eu tive que ficar segurando a porta, com o pé. Humilde, não tinha nem aqueles banquinhos antigos de madeira. E o pastor da igreja, amigo do meu pai na época, ainda me perguntou, pô, cara, você vai pregar lá na nossa igreja? Vou. Por que não vou? Não, porque a igreja é humilde. Qual o problema? Aqui também, alguns irmãos começaram pregando dentro de um quartinho, sei lá, de 4x4. Um planta, outro rega, e é Deus que dá o crescimento. Talvez hoje eu estou pregando para 400, amanhã alguns jovens daqui vão pregar para 10 mil, para 20 mil, vão pregar em estádios talvez, e coisa que eu nunca preguei. Amém, irmãos? Por quê? Porque Deus é que faz, e Davi não é frustrado. O tempo da espera na vida dele,
e essas circunstâncias na vida dele não frustram ele, ao ponto dele parar aquilo que Deus tem na vida dele. Esses olhares de intimidação não param ele, porque ele sabe que por trás dele existe alguém que o chamou para isso. Amém? Outra coisa que Davi tem que conviver: o questionamento e julgamento de seu irmão Eliabe acerca da sua responsabilidade em cuidar das ovelhas. O seu pai Jessé chama ele e fala: Davi, seus irmãos estão na frente de batalha já há alguns dias. Olha, toma aqui esses 10 queijos, você vai levar, você vai dar um presente lá para o capitão da guarda, e ele vai deixar você ver os seus irmãos, e você leva essa comida aqui para os seus irmãos. Chegando lá, você vê como estão os seus irmãos e traz notícia para mim. Davi foi segundo uma ordenança do seu pai. Davi estava debaixo de uma orientação. Tem gente que vai ver você fazendo algo e vai dizer assim: pô lá, puxa saco. Meu irmão, se você está fazendo para Deus, continua fazendo. Não para por causa dos olhares. Não deixa de fazer porque alguém, de alguma forma, está falando algo que não deveria para você. Não é para isso que você deve olhar. Você deve olhar para o Senhor. Ele é autor de todas as coisas. Não é para pessoas que eu devo olhar. Eu preciso continuar olhando para quem me chamou para fazer algo que é muito maior do que a minha própria vida, irmãos. Amém? Então, o questionamento do seu irmão acerca desse cuidado que talvez ele, no olhar dele, Davi esteja deixando de lado. E engraçado que ele ainda vai subjugar o que Davi cuida, porque Eliabe vai dizer: com quem tu deixaste aquelas poucas ovelhas? Pô, as ovelhas eram do pai dele também. Pô, com quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Não, irmão, você está cuidando, são só 10, mas são as ovelhas do Senhor. São as ovelhas do Senhor, então não é pouco não, são do Senhor. Porque o que é do Senhor, a gente não tem dimensão. Amém? E Davi não para com esse tipo de questionamento. Pô, com quem você deixou? Não sabe ele que Davi tinha chamado alguém e pedido: olha, eu estou sendo designado para algo que meu pai pediu para eu fazer. Você vai ficar aqui para mim, cuida dessas ovelhas aqui. Cuida para mim porque eu vou fazer algo que meu pai me pediu. E ele deixa lá o cuidado. Ou seja, Davi está sendo julgado por irresponsabilidade, quando na verdade Eliabe não está vendo, mas Davi continua cuidando do mesmo jeito. Então tem coisa que as pessoas vão nos julgar porque não estão vendo a forma como a gente está se movendo num lugar que só Deus vê, mas esses são os melhores lugares de se mover, onde Deus só Deus que sabe, só Deus que vê, só Deus que recompensa, e Ele sabe como a gente faz, Ele sabe como está o nosso coração, quando a gente está fazendo. Não tem coisa melhor do que isso, irmãos. Ninguém está vendo, mas você está lá dando o teu melhor. Ninguém sabe o que você está fazendo, mas você está fazendo o teu melhor. Não estou preocupado. A minha preocupação é em fazer o meu melhor. O próximo, a falta de apoio e descrédito de Saul. Isso aqui é uma das coisas difíceis também. Por quê? Porque Davi está indo lá e se dispondo para lutar uma batalha que Saul não se acha em condições de lutar. Se Saul achasse que tinha capacidade, ele já teria ido há muito tempo, não deixaria aquele gigante Golias estar há tanto tempo afrontando o exército do Deus vivo. Ele está praticamente dizendo: não tem homem nenhum aí no meio desse arraial, não. Não tem homem no meio do arraial de Israel que venha pelejar comigo. E quando Davi se dispõe a isso, a falta de crédito de Saul.
Mas sabe o que Davi mostra para a gente? Com esse tempo de espera do propósito? Porque a gente está falando de alguém que já é rei. Já é rei. Já é rei no coração de Deus. Só não botaram ainda a coroa na cabeça dele. Ele só não sentou no trono. Mas no coração de Deus, Davi já é rei. Já está estabelecido isso. Então deixa eu te dizer, tem coisas na nossa vida que já estão estabelecidas no coração de Deus, e a gente só vai precisar acessar elas, esperar o tempo certo disso acontecer, amém? Então não se precipite, não deixe algum cenário de dificuldade frustrar você, porque o tempo de espera já é suficiente para nos frustrar, mas o tempo de espera traz consigo algumas coisas para tentar frustrar a gente, e tudo isso às vezes está fazendo parte de um processo de Deus na nossa vida, para aprimoramento daquilo que Deus tem para nos entregar, e até aprimoramento da tua própria vida, porque você amanhã, você será melhor do que você foi hoje, e no ano que vem você vai ser melhor, e no próximo também. Até Jesus voltar, você vai estar num processo de aprimoramento constante na sua vida. Nós estamos numa rota de crescimento, irmãos. Você vai crescer em nome de Jesus. Mas esses processos são fundamentais serem entendidos. E a falta de apoio. Mas Davi aprendeu. Como que ele aprendeu? Davi está vindo agora de casa. Davi acabou de ser esquecido pelo próprio pai. Você acha que isso não está forjando Davi? Então usa as coisas que você já passou para te fazer mais forte ainda, para te fazer melhor, para que quando vierem outras dificuldades, você olhe para trás e diga: o mesmo Deus que me livrou do leão e do urso, Ele vai me livrar do gigante filisteu. O mesmo Deus que não me esqueceu, mas fez lembrar, e eu cheguei a tempo na mesa de ser ungido rei, Ele vai lembrar de mim. Amém? Então Ele não está preocupado com olhos humanos sobre ele. E o penúltimo, ele tem que também conviver com uma armadura que não cabia nele. Saul tenta até ajudar. Deixa eu te falar. Agora presta atenção. Vocês estão prestando atenção? Diz para mim, sim. Cuidado com ajuda. Porque a borboleta também às vezes quer ajuda. A lagartinha quer ajuda para sair do casulo. Está sofrendo para sair de lá. Mas rasga o casulo e ajuda ela para tu ver se tu não arruina a vida da borboleta. Porque ela não vai voar. Porque o processo doloroso faz parte do fortalecimento para ganhar asas e voar. Então tem coisa que você ainda não voou porque tem gente que te ajuda. E aí toda hora tu fica no mesmo marasmo, preguiçoso, espiritual, preguiçosa espiritual. Tem para vocês também, irmãs. Aí toda hora vem alguém e te ajuda. Por quê? Porque você grita: estou fraco. Agora não dá mais para mim, eu vou entregar tudo. Vou largar a igreja, vou sair da igreja. É por isso que você volta de novo para o início da fila. Por quê? Porque no processo que você precisa viver, não cabe a armadura de Saul em você. Deus já te deu uma armadura espiritual, uma armadura que você não precisa de ninguém para te ajudar. É uma armadura que você vai, Deus vai na tua frente, Ele abre o caminho do mar, Ele faz a água jorrar da rocha, Ele faz você no meio do deserto ser alimentado, sem precisar de nada. Ele provê tudo.
Quando o diabo chega no meio do deserto, ele olha para Jesus e fala: se tu é o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ele fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu não estou aqui porque eu quero, eu estou aqui porque o Espírito dele me trouxe aqui para me fortalecer. Quando eu estou fraco, é o Senhor que me fortalece. Quando eu estou caído, é Ele que me levanta. Davi sabia desses negócios todos. Ele até por educação fala: tá bom, Saul, vou botar essa armadura. Aí bota a armadura e a palavra diz que ele sai todo desengonçado. Eu fico imaginando Davi. Saul, a palavra diz que quando Saul se levanta do meio da... Por isso que é a diferença, né, de Saul e Davi. Um está cuidando das ovelhas, o outro está indo atrás das jumentas que extraviaram do pai. Esse que é o segredo. Cuidar bem daquelas coisas que Deus colocou na sua mão. Cuida bem. Vai ter vitória para você, para sua casa. Cuida bem. E aí eu fico imaginando, porque a palavra diz que Saul, quando levanta no meio das bagagens, ele sobressaía sobre todo o povo. Então ele era um cara aí de, provavelmente quase 2 metros de altura. E Davi não, cara mediano, talvez da minha altura mais ou menos. E aí bota a armadura de um cara muito maior do que ele, sai todo desengonçado. E aí ele volta: Saul, não dá para mim não. Comigo é só a funda e o cajado aqui, porque eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos. A armadura já está comigo, é espiritual. Você não está vendo, mas eu já estou com a espada do Espírito. Você não está vendo, mas eu já estou com as sandálias, calçadas sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Você não está vendo, mas eu já estou com a couraça da justiça, com o cinturão da verdade. Você não está vendo, mas eu já estou. Cuidado com a ajuda. Pô, pastor, então não é para ser ajudado? É. Mas tem ajuda demais que está te atrofiando. Tem ajuda demais que está fazendo você ficar longe do propósito de Deus. Tem ajuda demais que não está te deixando crescer e evoluir. Para! Você precisa crescer. Você é de Deus. Você é uma bênção. Diga: eu sou uma bênção. E só você pode mudar essa palavra sobre você, porque ela foi estabelecida por Deus. Você é uma bênção, eu sou uma bênção. Só eu posso mudar isso. Você não pode atrapalhar isso na minha vida. Eu não posso atrapalhar na sua. E Davi entendeu isso. Não preciso de armadura, porque eu tenho uma palavra. Eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos, amém? Você tem uma palavra? Ministério de Louvor, a hora passou rápido, senão não termino essa também. E o último, o que ele tem que conviver? Com uma afronta tão grande quanto o seu oponente. Tem afronta na nossa vida que ela é maior do que o oponente. Às vezes o oponente não é tão grande quanto a afronta que ele faz. Então deixa eu te dizer, presta atenção aqui, não se dispersa não. Existem afrontas na nossa vida que a gente não está vencendo. Sabe por quê? Porque o oponente leva a gente para o campo de batalha dele. E o campo é físico. E lá a gente perde. Você só vai vencer se você aprender a levar ele para o campo de batalha correto. Quando alguém se levantar, você se dobra em oração. Alguém te afrontou, dobra o teu joelho. Essa é a melhor resposta que você vai dar no reino espiritual. Alguém te afronta no teu trabalho, dobra o seu joelho. Dobra o joelho mesmo, irmão. Começa a orar lá. Mas não faz oração de feiticeiro, não. Fica: Senhor, pega ele, mata, arranca os dentes todos da boca, faz o cabelo cair. Não é esse tipo de oração. É: Deus, abençoa ele. Porque quando você abençoar,
aqueles que se opõem a você, o Deus virá em teu favor. Davi está sendo enxovalhado, tu é um bobalhão, tu é um moleque, tu é um pequenininho, mas Davi está dizendo, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, a quem tu tem afrontado. A afronta não é comigo, você não está me afrontando, você está afrontando alguém que eu sirvo, você está afrontando alguém que me levantou para estar aqui, você está afrontando alguém que ungiu a minha vida para o que eu vou fazer com você. Para pensar. Romanos 5, capítulo 3 ao 5, diz que a esperança, ela não nos deixa confundido, mas a esperança em quem? Em Deus. Em quem que Davi tinha esperança? Na sua funda? Não, fica tranquilo, eu sou bom na funda. Não, eu sei quem me chamou para isso. Eu sei quem me chamou. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe quantos anos Saul reinou? Sabe quantos anos Saul reinou? Sabe quantos, pastor Luciano? Sabe quanto? 40 anos. 40 anos de reinado. Sabe quantos anos Davi tinha quando ele começou a reinar sobre Hebrom? Porque ele não reina sobre todo Israel. Primeiro ele reina sobre Hebrom. Sabe quantos anos ele tinha, pastor Nivaldo? 30 anos. Espera aí, Davi tinha 30 anos quando começou a reinar sobre Hebrom? Sim. E Saul reinou 40? Então deixa eu te dizer, a palavra de Deus vai em direção a Samuel e diz, Samuel, até quando você vai ter dó de Saul tendo eu rejeitado? Porque eu já tenho provido para mim um rei segundo o meu coração. Sabe o que eu quero te dizer? Davi não era nem nascido e Deus já tinha escolhido ele. Sabe o que isso significa? Tem coisa na sua vida que Deus já escolheu você antes de você nascer. Tem propósito deles na sua vida que já está estabelecido antes do teu nascimento. E você agora, você só precisa de posicionamento, se posicionar como Davi. O tempo da espera não pode te frustrar. As circunstâncias ao redor dessa espera não podem parar você.